que agora é a hora de sabermos se esse plenário realmente apoia a indústria nacional. Acho que essa é uma oportunidade que o senador Flávio vai ter de mostrar aqui aos senhores senadores a importância desse projeto que dá igualdade de condição à indústria nacional. Senador Flávio Bolsonaro tem a palavra para a sustentação do destaque. Presidente, como dito aqui pelo senador Rogério Marinho, se o espírito desse projeto, dessa discussão, na verdade, de quem é a favor da taxação de 20% das compras internacionais pela internet, se o espírito é arrecadar apenas, ou se o espírito é buscar um equilíbrio para que os produtos brasileiros possam ter o mínimo de condições de competitividade com os produtos que são importados, como os da China, são criticados aí pela sua, em grande parte deles, né, são questionáveis a sua qualidade, a sua possibilidade de ser nocivo à saúde. É questionado a forma de mão de obra que é utilizada para a produção de todos esses produtos, quando se compara a como aqui o empreendedor brasileiro precisa cumprir de legislação, o que ele precisa cumprir de legislação, para que esse produto chegue na prateleira a um valor competitivo com esses produtos internacionais. Estamos falando aqui de alta carga tributária, da alta burocracia. Estamos falando aqui, presidente, dessa emenda, senador Petecão, cujo intuito é fazer com que todo produto fabricado no Brasil, comercializado por empresas brasileiras, tenham um teto de 20% de impostos federais e não os quase 40% ou 50% que chega de tributo federal sobre esses produtos, para que tenham, mais uma vez, um fôlego de competitividade com esses produtos que são importados. Já acabamos de aprovar aqui uma primeira barreira, o meu voto contra, mas é uma primeira barreira de 20% aos produtos importados. Agora nós queremos botar dar esse outro impulso de competitividade aos produtos fabricados aqui no Brasil, botando um teto para a tributação federal de 20%. Então não há lógica para que essa emenda seja aprovada por unanimidade. Todos, senadores e senadoras, deveriam ter a obrigação de votar a favor disso, porque se a gente está aqui preocupado com a indústria nacional, e eu acho que esse é um consenso entre todos nós, com os produtos fabricados aqui no nosso país, qual a razão de ser contrário a isso? Porque senão vai ficar parecendo que a questão é apenas arrecadatória. Não é dar um fôlego, uma musculatura, um impulso a uma tentativa de se buscar o equilíbrio de competitividade dos produtos fabricados aqui no Brasil. Para que não haja dúvida, eu vou fazer a leitura da emenda, senador Petecão, que modifica o artigo 50, parágrafo 1º, artigo 50, que modifica o artigo 1º, parágrafo 2º, B. A redação é muito simples, senador Portinho. O regime tributário simplificado a que se refere este artigo será estendido às compras de produtos fabricados em território brasileiro, realizadas por pessoas físicas em estabelecimentos nacionais, desde que as mercadorias não ultrapassem o valor de $50 norte-americanos, convertidos em moeda nacional pela cotação da data da aquisição dos produtos. Portanto, estamos dando aqui o mesmo critério que está sendo dado para a tributação do produto importado, também essa faixa de hoje, aproximadamente R$250, para que incida esse teto de 20% de impostos federais sobre os produtos fabricados no Brasil. Continuando a leitura, e a alíquota total do imposto previsto no inciso 4º do artigo 153, das contribuições sociais previstas nos incisos 1B e 5 do artigo 195 e da contribuição a que se refere o parágrafo 12 do artigo 239 da Constituição Federal. Incidente sobre essas operações não poderá exceder
20%. O resumo, senador Girão, é que esses impostos aqui discriminados são os impostos federais somados, não podem ultrapassar os 20%. Ou seja, quando somados, passariam isso e tem esse teto, esse gatilho, para que possamos também... Para concluir, senador Flávio. Então, presidente, fica aqui esse apelo para que todos nós saiamos daqui comemorando 100% por completo, governo, oposição, todos os parlamentares, para fazer justiça com os nossos produtores nacionais, brasileiros, que precisam disso aqui. Vamos reduzir o impacto tributário sobre as empresas verde e amarelas, presidente. Como se encontra aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Conceda a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu havia solicitado a palavra para discutir essa matéria. Vossa Excelência indeferiu o pedido, considerando que nessa fase da discussão não era possível franquear a palavra. Perfeito. Não, só esclarecimento, senador Marcos Rogério, houve dois acontecimentos. Houve um pedido de palavra de Vossa Excelência quando já havia sido declarado o encerramento da discussão. Isso de fato houve. Okay. Eu lamento o descompasso ali, peço desculpas a vocês, mas realmente não foi possível restabelecer a discussão da matéria. E a outra questão é a questão de ordem resolvida. Apenas para deixar absolutamente clara a questão, senhor presidente, é porque quanto ao encaminhamento da matéria do texto principal, eu não tinha o que discutir. Portanto, não fiz questão de falar naquele momento. O momento em que desejava falar era justamente o momento do destaque que recria a taxação das importações, né, das blusinhas, das comprinhas internacionais. Bom, essa é uma matéria vencida. Eu lamento que o plenário não tenha compreendido que esse não é o momento de mais taxação. Agora, é bom que se diga, por uma questão de coerência, essa questão é uma questão que não caberia ao Parlamento brasileiro, não caberia ao Congresso Nacional. Há um decreto-lei que já dá ao Poder Executivo, já dá ao Ministério da Fazenda, justamente essa competência de estabelecer a alíquota de cobrança. Portanto, o governo federal fez uma terceirização. O governo federal terceirizou algo que ele entende que a sociedade é contra para o Congresso Nacional. E o Congresso assim o fez. Agora, o presidente Lula disse que se o Congresso votasse, ele vetaria. Então, a partir de agora, o Brasil inteiro vai esperar o veto do Lula à taxação da importação. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu gostaria, senhores senadores, senador Omar Aziz, senador Omar, senador Eduardo, senador Davi, senador Jacques Wagner, apenas de fazer um registro importante, em nome da presidência do Senado Federal, de agradecimento aos senadores e senadoras, primeiro por terem acolhido a possibilidade de um requerimento de urgência de uma matéria cujo escopo havia sido objeto de uma medida provisória, vencida na semana passada, e aí o senso de urgência de todos compreenderam a importância de aprovarmos direto no plenário do Senado Federal. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, de fato, a presidência, assim que foi editada a medida provisória do programa Mover, de Mobilidade Verde, identificou na figura do senador Rodrigo Cunha, e pelo seu talento, pelas suas qualidades, que ele pudesse encabeçar na comissão mista da medida provisória, ou a presidência ou a relatoria, aquilo que coubesse ao Senado Federal. E assim foi decidido numa reunião de líderes que daríamos esse encaminhamento do trabalho em nome do Senado, na relatoria do senador Rodrigo Cunha, em relação a essa medida provisória. Infelizmente, a comissão mista não foi instalada, houve um projeto de lei, e ao chegar o projeto de lei ao Senado Federal, independente de saber o entendimento do senador Rodrigo Cunha sobre tudo que ali contido no programa Mobilidade Verde e tudo que foi incluído, inclusive a taxação das importações estrangeiras, exportações da China e de outros países,
foi mantida a escolha do senador Rodrigo Cunha, repito, por suas qualidades, por seu talento, por seu comprometimento, por seu espírito público. E digo que eu não tenho nenhum arrependimento de ter indicado o senador Rodrigo Cunha para a relatoria dessa matéria, não obstante ele tivesse um entendimento diverso de muitos senadores, inclusive um entendimento diverso do meu em relação a um ponto específico. Portanto, senador Rodrigo Cunha, Vossa Excelência merece toda a nossa confiança, fez um belíssimo trabalho em relação ao programa Mobilidade Verde, a sua posição em relação à taxação não necessariamente é contrária, eventualmente, talvez como em relação à forma de como ela foi concebida e do tempo que Vossa Excelência, inclusive, pretendia para que pudesse debater com mais vagar esse tema, é algo absolutamente legítimo e absolutamente compreensível e muito honesto de sua parte pretender esse tempo nessa discussão, mas o plenário resolveu desde logo decidir em relação a esse tema e isso é a democracia. Há um caminho a ser seguido que o regimento nos impõe de ser observado para poder chegar às conclusões da maioria do Senado Federal. Portanto, o meu agradecimento ao senador Rodrigo Cunha pelo trabalho dedicado feito à frente dessa relatoria e a todos os senadores. Quem venceu, quem perdeu em cada uma dessas votações, prevaleceu, obviamente, o entendimento da maioria do Senado em relação a esses temas. O meu agradecimento a todos os senadores. Com a palavra, o senador Rodrigo Cunha. Presidente, eu fiz questão de ressaltar em todo momento o perfil de Vossa Excelência, que é conhecido por todos. Apesar de ser presidente do Senado Federal, Vossa Excelência é um diplomata. É uma pessoa que tem um senso republicano muito aguçado, que é democrata e que busca fortalecer o Senado Federal. Então, em nenhum momento, aqui, quando eu me posicionei, a minha fala foi direcionada a Vossa Excelência e é importante que saiba disso, porque eu sei que jamais seria atingido. Porque Vossa Excelência fez o que é mais republicano, disse, opa, quem decide regimentalmente é o plenário, vamos colocar para o plenário decidir, e assim foi feito. A maioria dos senadores aqui não levantaram a mão ao requerimento aqui apresentado de destaque pelo líder do governo. Então, isto é parte do momento que vivemos político, é assim que se faz a democracia. Então, infelizmente, esse ponto é um dos pontos mais importantes da defesa daquilo que foi excluído do projeto Mover. E repito mais uma vez, tenho muito orgulho de estar sempre ao seu lado também nas decisões da mesa diretora, no colégio de líderes, e saiba que estou aqui pronto para assumir missões. Não é para surpreender, como alguns até quiseram colocar, mas eu disse, olha, o senador, o presidente dessa casa, ele dá autonomia aos senadores. No momento que eu tive a convicção e os fundamentos, não de ouvir dizer, mas baseado em estudos, em conversas, e eu vi os dois lados, cheguei a Vossa Excelência e disse, olha, não tenho como seguir, é incoerente com a minha postura, é incoerente com aquilo que eu defendo e acho que não é a solução para o país. Vossa Excelência disse, você leva ao plenário e o plenário decide. Então, este é o presidente que essa casa precisa. Então, parabéns e muito obrigado pela confiança. Muito obrigado, senador Rodrigo Cunha. Anuncio o item 2. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.